Qual a diferença de MEI para Simples Nacional? Bom, se você está comigo aqui nesse vídeo, é porque você tem essa dúvida e eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para sanar essa dúvida e você nunca mais precisar perguntar ou pesquisar sobre isso aqui na internet, tá ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o André Hortelã, contador e fundador aqui da Logos Contabilidade Digital, e esse é o nosso canal Contadores de Plantão, levando sempre conteúdos relevantes para você que é empresário, para você que tem uma empresa aqui no nosso Brasil. Então, se você tem uma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente, ou entra no nosso canal de atendimento aqui, entra no nosso site, pode chamar pela gente aqui, vai ser um prazer te ajudar, vai ser um prazer te conhecer e quem sabe a gente poder fazer grandes negócios juntos, tá ok? Mas direto ao assunto então, qual que é a diferença do microempreendedor individual para o Simples Nacional? E aí sim a gente vem falar de uma diferença, né? Porque eu já fiz vídeos aqui no canal falando que não existe diferença do MEI para ME com relação a porte de empresa. Tá? Por quê? Porque o MEI ele é um regime tributário e a ME ele é um porte de empresa, né? Então o MEI ele também é uma ME, então não existe diferença de MEI para ME, tá? A não ser ali a questão do faturamento que ele tem, mas não existe essa diferença com relação a porte, ele também é uma microempresa. Agora existe sim uma diferença do MEI para o Simples Nacional, que são regimes tributários, tá? E aí existe a diferença do MEI com relação à tributação e existe a diferença do MEI para o Simples Nacional com relação ao limite de faturamento que ele tem. Então, no MEI, ele tem um limite de faturamento de até R$81 mil no ano. Já no Simples Nacional, ele tem um limite de faturamento de até 4.800.000, tá? Esse limite de faturamento é o que impede você, caso você exceda esse faturamento, né? É o que impede de você optar por aquele regime dentro daquele ano, tá? Então, se você extrapolou os R$81 mil do MEI, você não pode optar pelo MEI naquele ano. Se você extrapolou o limite dos 4.800.000 do Simples Nacional, você não pode optar por aquele regime naquele ano. Então, essas são as diferenças com relação ao faturamento, tá? E com relação à tributação, eu vou te chamar agora para a minha tela do computador, onde eu fiz alguns exemplos aqui do que é a tributação do microempreendedor e o que é a tributação do Simples Nacional, tá? Basicamente é o seguinte: no MEI, você faz uma contribuição para o INSS mensalmente, tá? Que é para a sua aposentadoria, para a aposentadoria do microempreendedor individual. E essa contribuição para o INSS, ela é 5% sobre o salário mínimo vigente, né? Como a gente está aqui no mês de junho gravando esse vídeo, o salário mínimo é de R$ 1.320, 5%, R$ 66. Então, todo mês você vai pagar R$ 66 destinado ao INSS. Junto nessa guia, você vai pagar também uma contribuição para o órgão ali competente da sua atividade. Então, por exemplo, se você é um comércio, o órgão competente ali é o Estado, tá? Então, ele vai te cobrar R$1, que é basicamente aqui o ICMS, com relação às vendas de mercadoria que você está efetuando, tá? Ou para o município, R$5 se você for um prestador de serviço, tá? Então, se você é uma empresa MEI de comércio, R$ 67 vai ser o valor da guia que você vai pagar mensalmente. 66 do INSS mais R$1 do ICMS. Se você é uma empresa de serviço, você vai pagar R$ 66 do INSS mais R$5 do ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. Total de R$ 71 nessa guia. Agora, André, eu tenho as duas atividades, né? Eu sou uma empresa, por exemplo, que faz manutenção de ar-condicionado. Então, eu vendo o aparelho, né? O ar-condicionado, a condensador e tal, e eu também presto o serviço de instalação ou de manutenção. Então, eu emito duas notas, uma de serviços e uma de comércio, né? A gente sabe que no MEI não existe essa obrigatoriedade de emitir a nota, mas eu estou exemplificando aqui como se fosse para emissão de nota, tá? E também, assim, não existe obrigatoriedade para consumidores CPF, tá? Mas para consumidores CNPJ, né? Se uma empresa contratar o seu serviço ou comprar algo de você, você é obrigado a emitir essa nota fiscal, tá? Mas eu estou exemplificando aqui, né? Falando só aqui, mas é questão de venda de comércio ou de venda de serviço, tá? Então, se você faz os dois, se você tem as duas atividades, você tem aqui o INSS, R$ 66, mais o ISS, Imposto sobre Serviço, de R$ 5, mais R$1 do ICMS, total da guia, R$ 72 você vai pagar mensalmente no seu MEI, tá? E aí vem a questão do limite do faturamento. Como eu disse, no MEI você tem R$81 mil, que é o limite, né? O teto que você pode faturar
para você se encaixar dentro do microempreendedor individual. Tem outras regrinhas também, que é você ter somente um funcionário registrado, né? E outras regrinhas ali. E outras atividades, inclusive, que você... que é permitido, que não é permitido, então tem várias regrinhas. Mas eu estou falando só da diferença da questão de tributação e a diferença de faturamento aqui, tá? Se você precisar de mais dúvida, manda aqui no comentário aqui que eu gravo um vídeo só sobre isso daí para você. E aí o limite de faturamento do microempreendedor individual, R$81 mil no ano até o momento, né? Existe uma proposta aí para aumentar esse faturamento, tomara que passe, porque precisa realmente ajustar isso daí, porque faz muito tempo que está nesse 81 mil. E que nos dá basicamente uma média ali, né, de R$6.750 por mês. Ah, André, mas eu abri a minha empresa esse ano e nós estamos em junho. Eu vou ter R$81 mil para faturar? Não. Por quê? Porque esses 81 mil aqui, ele é dentro do ano calendário. Então, se você não tem mais 12 meses para faturar, esse 81 mil aqui, ele vai diminuir, tá? Então, você pega 6.750, por exemplo, multiplica por 6 meses, né, que falta para o ano acabar, ele vai dar um valor aqui o valor teto que você tem para faturar dentro do seu MEI. Muita atenção com isso daqui, tá, gente? Isso daqui desenquadra muita empresa do MEI, porque o cara acha, né, o empreendedor vai lá, ele abre a MEI achando que ele vai ter 81 mil para faturar e na verdade ele não tem, porque ele já está ali, ele já tem meses a menos ali para poder fazer esse faturamento, tá? Então essa é a tributação do microempreendedor e o limite dele de faturamento. Agora vamos para o Simples Nacional. Imagina que eu tenho uma empresa, então, que ela está no Simples Nacional, ela não está mais optante para o MEI, ela está no Simples Nacional e eu sou uma empresa de serviço. Eu vou pegar aquele faturamento mensal ali do mês só para exemplificar, tá? Então, R$6.750 a 6%, porque empresas do Simples Nacional, prestadores de serviço, começam a faturar a partir de 6% de tributação, tá? Então, se você é uma empresa de serviço, Simples Nacional, você vai começar a faturar com 6% de tributação. Então, todo mês você vai pagar ali no dia 20, R$405, caso o seu faturamento for esse aqui, né? R$405 de guia do Simples Nacional, tá ok? Bem diferente do MEI, que é somente R$72 ali, né? O máximo que você consegue pagar. Tá? Então, bem diferente. Então, presta bastante atenção para você computar isso daí certinho e conseguir precificar o seu valor, o seu produto, né, o seu serviço corretamente, tá? Agora, se você tem uma empresa que vende produtos, olha só, eu vou pegar os mesmos 6.750, empresas que vendem produtos têm uma tributação inicial no Simples Nacional de 4%, tá? Então, pagariam de R$270. Por que eu estou falando tributação inicial, tá, gente? Porque no Simples Nacional existem várias faixas de faturamento, tá? Então, se você fatura, por exemplo, até 180 mil, nos últimos 12 meses, você está enquadrado ali nessa tabela inicial que eu estou falando de 6% e 4%. Conforme você vai extrapolando esse limite de faturamento, né, nos últimos 12 meses, você vai subindo essa faixa de tributação, chegando a 6,5%, 7%, 8%, 9%, 10%. Então, isso daí vai subindo, tá? Essa tributação ela vai aumentando, tá bom? Então, tem que ficar bem de olho nisso daí, tem que fazer um planejamento tributário todo ano para ver em que faixa de faturamento você está inserido, qual imposto você está pagando e se tem alguma forma de você melhorar isso daí, de você você conseguir pagar menos imposto ali de forma legal ali e certinho. Se você precisa, inclusive, disso, né, quer saber mais sobre planejamento tributário, entre em contato aqui que a gente vai poder te explicar melhor como que isso funciona, tá? E para profissionais liberais, então, eu não sou empresa de comércio nem empresa de serviço. Eu sou um profissional liberal, eu sou um médico, eu sou um psicólogo, eu sou um fisioterapeuta, um personal trainer, né? Eu sou um engenheiro, né? Faço designer ali, ou eu sou, enfim, outro tipo de profissional liberal, né? Você vai se encaixar numa faixa de tributação dentro do Simples Nacional. A primeira faixa é de 15,5%, tá? Então, pegando ali os 6.750, 15,5%, 1.406,25 você vai pagar de DAS no Simples Nacional. Então, bem diferente essas tributações, tem que tomar muito cuidado, tem que prestar bastante atenção, tem que pegar uma orientação bem assertiva ali com o seu contador, né, para poder
planejar certinho ali o seu faturamento, as suas despesas e você ter a lucratividade que você está almejando ali, que você está querendo conquistar, tá bom? Então, existe umas estratégias, inclusive, para baixar essa tributação aqui dos profissionais liberais. Eu falo isso aqui também em outros vídeos aqui no canal, que é o Fator R, tá? Então, pesquisa aqui Fator R para profissionais liberais. Vai aparecer vídeos aqui nossos também falando sobre isso daí, que dá uma economia muito grande, tá? Porque, basicamente, a gente consegue tirar dessa faixa aqui de tributação e colocar ela junto com essa daqui, ó. Então, de 15,5 você cai para 6, tá? Dá uma economia bem grande, dá uma economia bem bacana, tá bom? Então, se você tiver dúvida com isso daí ou quiser saber mais sobre isso daí, pode chamar a gente aqui nos comentários, pode chamar a gente aqui nos nossos canais de atendimento ou entra aqui também e dá uma olhadinha nos vídeos que a gente fala sobre Fator R, tá bom? Então essas são as diferenças, tá? Como eu falei para vocês, o Simples Nacional tem um limite de 4.800.000, então vou colocar aqui 4.800.000, né? Opa, não vai dar não, 4.800.000. Esse é o limite que tem no Simples Nacional para poder você ficar enquadrado ali, né, dentro do Simples. Então, para você conseguir optar pelo regime de tributação, aí, tá aí, 4.800.000, ficou certinho agora. Então, existe esse limite, tá? Então, se a sua empresa, nos últimos 12 meses, o Simples Nacional, faturou mais que isso daqui, você não vai poder estar inserido mais no Simples Nacional no próximo ano, tá? Além de que você vai ter que pagar uma diferença tributária aqui, se você estourou isso daqui dentro do ano calendário, você vai ter que pagar uma diferença tributária aqui, inclusive aqui, que pode, inclusive, onerar muito aí o seu bolso, tá? Então, muita atenção nisso daqui. E no MEI, esse limite é de 81.000, com um detalhe, aquela questão que eu falei para vocês, que vocês têm isso aí dentro do ano fechado, né? Se você abriu a empresa esse ano, por exemplo, já agora é por esses meses, você vai ter menos ainda para faturar, tá? Então, muita atenção nisso daí. Bom, o vídeo era para isso, para explicar essas diferenças para vocês, tá? Para tentar clarear um pouquinho. Às vezes o dia a dia nosso é muito corrido, a gente não consegue sentar com o contador e tirar todas essas dúvidas aqui, poder esclarecer tudo isso aqui para você poder fazer a sua precificação, para você poder fazer ali a gestão da sua empresa corretamente. Então, por isso que a gente ajuda esses empreendedores, a gente ajuda essas empresas dessa forma, né? Trazendo conteúdos relevantes aqui dentro do canal. Mas se ficou alguma dúvida ainda, ou quer que a gente explique alguma outra coisa com relação a esses regimes tributários, pode mandar para a gente aqui nos comentários, que vai ser um prazer, a gente vai poder discutir sobre isso daí e quem sabe gravar vídeos, gravar lives aqui para poder tirar de uma vez por todas essas dúvidas para vocês. É bem complexo, mas com carinho aqui a gente vai explicando aqui e vai entrando na cabeça de vocês essa questão da tributação no Brasil, né? E isso vai facilitar muito na hora de vocês fazerem a gestão da sua empresa, tá ok? Então já me estendi bastante, deu mais de 12 minutos de vídeo, meu Deus do céu, né? Se eu prendi vocês até agora aqui, muito obrigado, inclusive, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero também que, se você é novo aqui no canal, se inscreve e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e muito obrigado por estar comigo até agora, tá joia? Até lá!